Fala galera, você está em Dioramas Review, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu venho trazendo para vocês mais um comparativo e dessa vez do Serpentário da Bandai versus o Serpentário da J Models, tá bom? Bom, antes eu tenho que esclarecer alguma coisa para vocês, né? O Serpentário que me emprestou foi o Edmo Souza, né? Agradeci a ele no review. E esse J Models aqui também é usado, quem me emprestou foi o Luiz Henrique. Obrigado, Luizão, por ceder essa figura aqui para eu poder conseguir fazer o comparativo. Bom, graças aos dois amigos aí eu consegui fazer esse vídeo, coisa que não seria possível, né, eu estar fazendo aqui esse vídeo, então agradeçam eles aí no comentário. Bom, então essa figura aqui é usada, tá? Então não vou entrar em detalhes de como veio a articulação e tudo mais, por ser uma figurinha antiga, tá? Dessa vez eu também não vou fazer o esquema de pontuação, porque só tem dois quesitos aqui que a J Models é melhor, tá? O resto tudo a Bandai é de lavada. Mas eu vou esclarecer tudo direitinho para vocês e vou fazer o teste de montagem de object, né? O que torna esse item aqui super interessante. Vamos lá, visualmente ele se parece? Lembrando que a gente está vendo aqui um item de R$ 5.000 contra um item aí que no máximo chega a R$ 400. Mas vamos começar pela caixa, tá? Como a gente sempre começa. A Bandai vem com essa caixa aqui maravilhosa, né? Que tem a luva, né? Eu mostro ela melhor no review. Para quem ainda não assistiu, não perca, esse review tá maravilhoso. É uma caixa com luva que é muito bonita e, né? Dificilmente a Bandai vai perder, né? Vai deixar a desejar em suas caixas. Dificilmente. Realmente é uma caixa muito bonita. E o da J Models, lembrando que a J Models aí é o que agora é a MST, tá? Só é a mesma empresa, só que antes adotava o nome de J Models e recentemente mudou para MST. Aí vem duas caixas finas, né? Duas caixinhas finas que, né, dá para ver aí pelo menos qual personagem representa, tá? Não é lá essas coisas, não chega nem a ser bonita, mas pelo menos é identificável, tá? Agora vamos para os extras. Deixa eu colocar a câmera aqui melhor. A Bandai acompanha 3 pares de mãos, uma nua que sinceramente não dá para usar, né? É descartável, mas vem. E um par com as mãos fechadas e um par para segurar o cetro, tá? Agora a J Models acompanha 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de mãos. É uma quantidade aí normal de um Clothmith, certo? Lembrando que eu expliquei o porquê que vem poucas coisas aqui no da Bandai, tá? É uma das poucas vantagens aí que a J Models tem. Agora face. Face, a Bandai não tem face extra. Tem toda a explicação do porquê que só tem essa face aqui no review. Não vou me aprofundar aqui, tá? E a da J Models tem a mesma face, só que vem mais duas. Que é essa daqui, que eu achei muito legal, tá? Essa aqui é a primeira aparição do personagem, né? A primeira vez que ele aparece no mangá, né? Referente a essa imagem aqui. E ela tem esse olhinho aqui, cara, eu achei sensacional. Eu vou fazer depois um teste aí de colocar essa face, tá? Lembrando que o J-Model foi lançado depois dessa figura aqui, né? Então o mangá já tinha sido desenvolvido um pouco mais depois da produção desse personagem aqui. Então por isso que a J-Model teve essa ideia de colocar essa face. E além da face aqui do próprio Odisseu de Serpentário, né? Tá meio sujinho aqui, mas eu não sei se é porque o item é usado, né? Eu achei até bonita, não é lá essas coisas, mas é bonitinha, cara. Achei legal, tá? E esse aqui é o próprio Odisseu de Serpentário, coisa que a Bandai não tem, né? Como eu expliquei no review dele, esse cloth aqui foi produzido antes da aparição do Serpentário. Então temos essa vantagem aí de ter essas faces. Agora, e aí tem um cabelo extra. Mas você, pô, então tem um cabelo extra então do Serpentário? Aí é o que eu achei o vacilo da J Models. É que não é exatamente o cabelo que aparece no mangá.
é um outro, um translúcido, é o mesmo cabelo, só que translúcido. É bonito, tá? É legal, mas eu achei que poderia ter vindo já a cabeleira dele branca, né? E não veio. Lembrando que existe o cabelo branco para ser adquirido pela Star Studio. Então a J-Mod não tem esse cabelo branco, né? O que é uma pena. Mas pelo menos tem mais coisas aí mais fáceis do que o da Bandai. Bom, o da Bandai vem com seu obrigatório manual, tá? Que eu usei para poder montar o Odisseu. E também vem com o seu enorme, que não dá nem para botar aqui. Eu peguei só uma partezinha aqui do Object, né? Porque é enorme e não ia caber aqui na tela. Então, de acessórios, a Bandai vem o Object e o manual, que é necessário, tá? Em contrapartida, o DJ Mods acompanha mais faces e as mãos a mais, tá? Bom, eu acho as faces necessárias, mas eu acho que não é tão usual pelo fato de não ter o complemento do cabelo certo, tá? Mas mesmo assim fica mais parecido com o personagem do que a própria Bandai, tá? Vamos para a montagem. A Bandai é sucesso. Eu acho que só essas asinhas aqui poderia ter um melhor encaixe, mas é uma figura muito complicada, é muito cheia de coisa, muito robusta e mesmo assim a montagem é muito boa. O da J-Mods eu achei a montagem boa, só que o nosso amigo Luiz alertou que esse peitoral aqui veio ruim. Aí tá com massa print aqui, tá? Então, eu acho que é o único ponto negativo aí que veio nessa figura. Não sei se na sua vai vir também, né? Caso você compre ela. De resto, a montagem é muito boa. Agora vamos para a pintura, uma das coisas que a galera mais quer ver, né? Tem um tom diferente, eu acho que vocês estão percebendo aí pela câmera, tá? Tem um tom diferente, que na verdade é por conta da parte de plástico. A parte de metal é bem parecido até, tá? Bem parecido mesmo. Só que as partes de plástico que tem abundância, né? As asas, essa parte aqui do ombro, o cetro, as asinhas aqui, o rabo e o elmo, e também essa parte do abdômen, elas têm uma coloração bem mais clara. Isso faz aparentar a figura toda, né, ser mais clara, tá? Mas ainda é uma cor bonita, só que o da Bandai tá mais correto, né? Tá mais correto para todo o set, né, da Bandai. Tem uma coloração que costuma ser padrão dos OCE, tá? Mas eu acho que não vai destoar muito. Se você colocar, por exemplo, isso aqui no set OCE. O que eu achei estranho é essa coloração aqui do elmo. Eles optaram por botar de vermelho, talvez porque eles acharam mais bonito, ou sei lá o porquê, né? Tem algumas artes aí na internet que tem esse olhinho pintado, mas no mangá não tem. Então eu não entendi o porquê dessas cores. Então, óbvio que a cor da Bandai é melhor, porque é mais fiel, o elmo também é mais fiel, tá? E ela mescla melhor com o set da própria Bandai, tá? Essa parte aqui do abdômen, pelo menos nessa peça aqui, não sei se as demais estão assim, é, ela tá meio porosa, a parte de baixo ali do abdômen, vocês conseguem ver? Tá? O da Bandai não é assim, né? Ela tem um tomzinho todo, né, padrão, né? Uma pintura muito boa. Aqui na J-Mod está porosa nessa parte de baixo aqui, tá? Eu não sei o porquê, mas é a única peça que eu achei esse detalhe, tá bom? Ó, vemos aí com detalhes a pintura do elmo, tá? Esses olhinhos vermelhos aí, tá? E sobre as faces, né? A Bandai acaba que tem uma pintura melhor, né? Ela tem esse sombreamento do rosto bem melhor do que o da J-Mods, tá? Mas, por exemplo, a pintura da armadura, o da J-Mods está bem bonita também, ó. Você vê aí, é bem bonito. A da Bandai é bem mais pintado, tá? Com certeza. Mas a pintura do metal da J-Models não é tão diferente da Bandai, tá? Lembrando que a Bandai está um pouquinho mais novo, tá? Tem aqui um brilho a mais por conta do óleo. Então acaba até ficando mais bonito em câmera, tá? Mas pintura, é óbvio, a Bandai está aqui tá bem melhor. Como não tem muitos acessórios para se comparar, né? Vou concluir aqui para ver se vale a pena ou não comprar. Bom, galera,
é o seguinte, agora não é nem questão de vale a pena comprar um original ou um pirata, agora não é mais questão disso. É você me perguntar, Renan, vale a pena comprar o J-Modos? Porque não está dando para você escolher pelo Bandai. Infelizmente, pagar um valor de R$ 5.000 é para quem está querendo, que já tem tudo aí na coleção e quer ter realmente esse personagem, ou ficou apaixonado pela figura e juntou uma grana aí para poder comprar, ou a pessoa tem um dinheiro aí, né, uma condição boa aí, pegou. E às vezes nem isso. Às vezes você pode ter até a grana, mas não está conseguindo achar, porque é uma figura extremamente rara. Extremamente rara. Então você acaba tendo que comprar os J-Mods por conta disso. Eu achei bacana, achei bonito, achei que tá bem representado. Galera, tu não tem noção. É uma diferença de R$ 5.000 para R$ 400. E olha como é que é bem representado. É difícil você falar alguma coisa que não vale a pena. Difícil, pô. Eu acho que supre perfeitamente a necessidade daqueles que não conseguiram pegar o Serpentário. E lembrando que o Serpentário da Bandai só tem na versão SE. As empresas paralelas fez na versão anime. Então você consegue comprar um Serpentário na versão anime para casar com seus Gold. Então, cara, eu acho que vale muito a pena. A figura é sensacional, independente da marca. Tá? O da Bandai é mais bonito, óbvio, mas o do Serpentário da J-Mods também está muito bonito. Agora vamos, né, para o que todo mundo quer saber. Você tem essa figura aqui. Pô, eu acho que ou você tem muita grana, ou você pegou no lançamento para você cogitar a pegar dois para montar o Object, né? E às vezes, né, não é nem pelo dinheiro, às vezes só pelo fato de você não conseguir achar outro para montar o Object. Será que o da J-Mods consegue montar o Object? É óbvio que eu vou fazer esse teste aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos tentar montar o Object aí com a armadura J-Mods, tá? Vou ter que montar esse Object de novo, que loucura. Vamos lá. Tá aí, galera, voltei. Bom, notícia boa para quem tem o Serpentário Bandai e quer montar o Object. Olha aí, ó, consegui montar. Para não dizer que foi 100%, essa parte aqui do elmo, né, que se divide, que é essa orelhinha aqui, ó, ela se divide para colocar aqui no elmo aqui. Ela não encaixou. Mas por que não encaixou? Isso aqui está muito grosso. Se eu dar uma lixada aqui, eu consigo encaixar lá. Só que eu não vou fazer isso porque o item não é meu. Então se você fizer, acaba que você consegue encaixar, tá? Só que aqui eu não vou fazer, né? Mas, cara, funcionou direitinho, olha isso. Olha lá, eu consegui montar, tá? Tem alguma diferença de coloração nos rabos que eu uso da Bandai, por exemplo, da Bandai esse aqui mais escuro, aí o da J-Mods é um pouquinho mais clarinho, mas não dá para perceber tanto aqui ao vivo, porque é muito brilho, né? Tem uma diferença aqui, ó, na parte do elmo, que é de plástico, o da J-Mods é mais clarinho, com essa peça aqui, que é da Bandai. Tem um pouquinho aí de diferença de tonalidade, mas é para olhar crítico mesmo, sabe? Né? Então acaba que, sabe, deu certo, o resultado ficou bom. Para quem não precisa comprar outro Bandai, tá? Rapaz, quem tem um negócio desse assim montado, hein? O Serpentário montado ao lado do seu Object, rapaz, quem tem isso aqui... É um set à parte, cara. Só botar esses dois aqui já cobre um diorama inteiro, cara. É impressionante. E tá aí o feito o teste e o comparativo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar o link da minha loja na descrição. Quem quiser pegar uma figurinha lá vai estar ajudando demais com o canal. Tá? Não se esqueça de se inscrever, comentar e dar o like aqui no vídeo para poder estar animando de trazer mais conteúdos assim. Valeu, galera? Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!